Vamos agora para os ovos, certo? Qual a função dos ovos, tia Lila, no bolo de rolo? A função dos ovos na massa do bolo de rolo, ele vai dar a liga da sua massa. Então, eu sempre procuro dizer que trabalhe com ovos grandes, tá? Trabalhe com ovos grandes, porque a quantidade do ovo aqui é que vai fazer a sua massa ficar uniforme. Se você colocar, um exemplo, para um bolo de 1 quilo, nós trabalhamos com 5 ovos grandes, tá? Então, a função desses ovos aqui, na hora do batimento, é o quê? É unir os secos, tá? Com a liga da gordura, que é a margarina, certo? Mas a quantidade de ovos é muito importante que você entenda que são 5 ovos grandes. Mas, tia Lila, são 5 ovos grandes se eu colocar um ovo pequeno. São 5 ovos, mas se eu colocar 5 ovos pequenos. Se você colocar 5 ovos pequenos na massa de 1 quilo, como a gente está falando do bolo de 1 quilo, ela não vai ligar, ela vai ficar uma massa pesada. O que é que vai acontecer com essa massa? Ela vai ficar pesada, ela não vai ficar uniforme e vai acontecer o que muito acontece com muitas pessoas. É o quê? É aquela massa, você ficar pesada, ela vai ficar ruim, muito difícil de espalhar quando assar a massa. Ela possivelmente, ela vai ficar com resíduos na forma, tá? E quando você for assar, depois de assada, você for enrolando o seu bolo, ela vai ficar, possivelmente, também grudando na sua forma. Então, isso é muito importante que a quantidade do ovo seja grande para que você tenha uma liga bem uniforme, uma liga que vai fazer com que a sua massa, na hora que você espalhar, na hora que você sair, que a massa sair do forno, ela fique lisa na forma, certo? Então, é muito importante a quantidade e o tamanho dos ovos que você esteja usando na sua massa. Tia Lila, coloquei os ovos. Preciso bater muito depois que eu colocar os ovos? Gente, não precisa bater. Deixa eu colocar aqui. Ovos grandes. Não precisa bater muito quando você coloca os ovos. O que é que acontece? Que muitas pessoas dizem assim: ai, tia Lila, a senhora disse que não bata muitos ovos, mas meu bolo de rolo vai ficar com cheiro de ovo? Não vai ficar com cheiro de ovo, gente. Por quê? A quantidade de massa que nós levamos para a forma é muito pequena. Ela vai ficar bem fininha depois. Se você vai colocar o doce, o sabor do doce, ele vai sobressair a massa, certo? Agora, eu digo a vocês, não batam muito, não precisa você bater muito quando coloca os ovos. Tem gente que coloca os ovos e vai bater 5, 8 minutos. Não tem necessidade disso, certo? Porque não vai ficar com cheiro de ovo? Exatamente porque a massa é muito fina. Se eu pegar a minha massa no total, preste atenção a diferença agora. A minha massa do bolo de rolo está pronta. Eu vou fazer um bolo de 1 quilo, 5 formas de 1 quilo, certo? Vai ficar bem fininha. Não vai ficar com cheiro de ovo. Se eu pegar esta mesma massa e colocar essa quantidade de massa de 1 quilo, colocar em uma forma tradicional de tubo, aquela de forno, de bolo de caseirinhos, pegar essa massa e colocar ali dentro, aí eu concordo com você. Vai ficar sim com cheiro de ovo, porque o ovo está todo concentrado em uma massa única e ele vai ficar também uma espessura bem cheia, né? Bem alta vai ficar. Então, ali sim, eu concordo com todo mundo que disser que o tempo desse batimento do ovo aqui vai ficar com cheiro do ovo, tá? Mas ainda, se você estiver muito preocupada, que eu garanto, eu estou aqui e eu digo que eu garanto a você que a sua massa não vai ficar com cheiro de ovo se você bater pouco, certo?
Se você estiver ainda mais ainda preocupada, você pode usar uma colher de baunilha, tá? Uma colher de baunilha branca para saborizar. Que a gente vai falar sobre isso. Uma colher de baunilha, colocou os ovos, nesse mesmo momento você coloca a baunilha, certo? Mas não se preocupe que não vai ficar com cheiro de ovo pela espessura que nós estamos trabalhando na massa. A quantidade, porque ela vai entrar e vai assar, certo?